E se um casamento não começasse por amor, mas por um contrato frio e cheio de regras? Foi assim que Luna, uma jovem simples, acabou nos braços de Victor, um empresário poderoso que acreditava controlar tudo. Mas na primeira noite, quando o silêncio parecia dominar, ele se aproximou e sussurrou: "Posso continuar?" A partir dali, o que nasceu como conveniência se transformou em um turbilhão de segredos, descobertas e uma paixão capaz de mudar tudo. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo, porque você vai querer ficar até o fim para ver até onde esse sussurro levou os dois. A noite parecia carregar um peso que ia além do silêncio. O ar era denso, como se cada partícula respirasse junto com Luna. Aos 23 anos, vestida em um roupão de seda branco que deslizava sobre sua pele trêmula, ela se perguntava como tinha chegado até aquele ponto. Casada com um homem que mal conhecia, por um motivo que não tinha nada a ver com amor. A lua cheia atravessava as cortinas pesadas do quarto nupcial, projetando manchas prateadas no tapete felpudo. Luna se aproximou da janela, tentando buscar algum tipo de consolo na visão da noite. O coração batia forte demais, como se quisesse fugir de dentro dela. "É só um contrato. Apenas um contrato", murmurou tentando convencer a si mesma. Mas a própria voz soou vazia, sem força. Do outro lado da porta do banheiro, ouviu-se um ruído suave. O som da maçaneta girando fez sua respiração prender. Quando a porta se abriu, Victor surgiu. Vestia apenas uma calça de pijama de seda escura, o peito largo à mostra e a expressão indecifrável que parecia ter sido talhada a ferro. Ele tinha 42 anos e a presença imponente de quem estava acostumado a ser obedecido. Os cabelos escuros exibiam fios prateados discretos nas têmporas, e seus olhos cinzentos eram tão penetrantes que pareciam atravessar qualquer máscara. Por um instante, Luna sentiu-se reduzida a nada diante dele. "Você parece nervosa", disse, a voz grave quebrando o silêncio como uma ordem. Ela desviou o olhar, sentindo as bochechas queimarem. "Eu nunca..." Victor ergueu uma sobrancelha, aproximando-se. "Nunca o quê?" "Eu nunca pertenci a ninguém." O ar ficou pesado. Os olhos dele se arregalaram, discretamente, denunciando surpresa genuína. Durante todos os meses de negociação, jamais imaginara que aquela jovem em plena juventude pudesse ser intocada. "Está dizendo que..." "Sou virgem, sim." O queixo de Luna se ergueu com uma coragem que não condizia com a vulnerabilidade que sentia. "E sei que isso não fazia parte do acordo, mas é a verdade." Victor afastou-se um passo, como se precisasse de espaço para processar. Passou a mão pelos cabelos em um gesto de incômodo. Ele havia construído sua vida sobre certezas, contratos, cláusulas, e de repente, a mulher que agora carregava seu sobrenome desmontava todas as suas previsões. "Este casamento é um arranjo, Luna", disse, tentando soar frio. "Você tem estabilidade. Eu tenho uma esposa adequada para os compromissos sociais. Não precisamos complicar com..." "Com o quê? Com a verdade?" interrompeu ela firme. Aquela resposta direta quebrou ainda mais as defesas dele. Pela primeira vez em anos, Victor se sentiu desconcertado. Aproximou-se tocando de leve o rosto dela com a ponta dos dedos. O contato fez Luna estremecer. "Você não me desaponta", murmurou, a voz mais baixa. "Você me assusta. Mulheres inocentes são perigosas para homens como eu." Luna respirou fundo, mas não recuou. Os olhos dele, antes gélidos, agora pareciam uma tempestade contida. Quando seus lábios se encontraram, o beijo não foi marcado por urgência, mas por um cuidado surpreendente. Victor parecia medir cada gesto, como se temesse quebrá-la. Quando o roupão deslizou por seus ombros, revelando a fragilidade da mulher diante dele, Victor parou. Fitou-a profundamente, e sua voz soou rouca, carregada de respeito e desejo contido. "Posso continuar?" O coração de Luna disparou. Não esperava aquela pergunta, não daquele homem. Assentiu em silêncio e naquele instante percebeu que, apesar de todas as circunstâncias, estava fazendo uma escolha. Sua primeira escolha real,
dentro daquele contrato. A noite seguiu como uma dança de descobertas. Victor, que todos descreviam como duro e implacável, mostrou-se paciente, atento a cada sinal do corpo dela. Luna, inicialmente temerosa, foi se entregando aos poucos, encontrando nele uma ternura que jamais imaginaria existir. Não foi apenas a consumação de um acordo, mas o início de algo que nenhum dos dois ousaria nomear. Quando o amanhecer rompeu, tingindo o quarto de tons dourados, Luna despertou sozinha. O lado da cama que pertencia a Victor já estava frio. O vazio do lençol ao lado fez com que uma pontada de incerteza atravessasse seu peito. Levantou-se e o encontrou na sala da suíte, impecavelmente vestido em um terno cinza, os olhos fixos no laptop. A cena era quase surreal. O mesmo homem que horas antes a havia tocado com cuidado, agora parecia distante, mergulhado em números. "Bom dia", disse ela, a voz tímida. "Bom dia, o café da manhã está servido." Nenhum olhar, nenhum sorriso, apenas a formalidade. Luna sentou-se à mesa, tentando ignorar o nó em sua garganta. As frutas estavam frescas, o café fumegava, mas o sabor era de amargura. "Victor, sobre ontem à noite", arriscou com a voz trêmula. Ele fechou o laptop devagar, encarando-a. "O que tem ontem à noite? Você se arrependeu?" O silêncio que se seguiu foi sufocante. Quando respondeu, sua voz era firme, mas o olhar denunciava algo que ele tentava esconder. Foi apenas o cumprimento de um acordo. As palavras foram como lâminas invisíveis. Luna sentiu as lágrimas arderem, mas não permitiu que caíssem. Levantou-se, altiva. "Entendi. Obrigada por esclarecer." Quando estava prestes a sair, a voz dele a deteve. "Luna." Ela se virou, uma fagulha de esperança nos olhos. "Vamos passar 5 dias aqui. Precisamos estabelecer regras para a convivência." "Regras?" repetiu ela, o coração apertado. "Sim, em público seremos perfeitos. Eu cuidarei de você. Você será a esposa ideal. Mas em privado, manteremos distância. Assim evitamos complicações." Por dentro, Luna se despedaçou, mas ergueu o queixo e respondeu com dignidade: "Perfeito. Afinal, é só um contrato, não é?" Quando deixou a sala, Victor permaneceu imóvel, o peito apertado de um jeito que não sabia explicar. A imagem dela entregando-se a ele na noite anterior não saía de sua mente. Por mais que tentasse, não conseguia enxergar aquilo apenas como parte de um contrato, e pela primeira vez em muitos anos sentiu medo, não de perdê-la, mas de se perder dentro dela. O silêncio que pairava na mansão após o café da manhã parecia um pacto invisível. Victor havia estabelecido suas regras, e Luna, embora por dentro sentisse o coração em frangalhos, tinha assentido. Mas enquanto percorria os corredores imensos, decorados com obras de arte que mais pareciam vigiar seus passos, a jovem sabia que aquilo não poderia ser sua vida. Não bastava ser apenas uma peça no tabuleiro de Victor. Naquela tarde, ela encontrou refúgio na biblioteca. O ambiente era imenso, com estantes que alcançavam o teto e o cheiro aconchegante de livros antigos. Ao deslizar os dedos pelas lombadas, Luna sentiu como se estivesse tocando histórias que nunca seriam contadas em voz alta. Foi ali que decidiu que não seria apenas espectadora de sua própria história, mesmo que estivesse presa ao contrato. Pegou um livro de poemas raros, sentou-se perto da janela e começou a ler em voz baixa. As palavras a embalaram, e por alguns instantes esqueceu-se de tudo. Foi assim que Victor a encontrou, quando entrou no cômodo em busca de um documento. Ele parou na porta, observando-a sem ser notado. O rosto dela estava iluminado pela luz suave da tarde. Os lábios se moviam num sussurro quase melódico, e os olhos, profundos e cheios de vida, contrastavam com a rigidez das paredes ao redor. Havia uma paz naquele momento que o desarmou. "Você gosta de poesia?" perguntou finalmente, sua voz grave quebrando o feitiço. Luna levantou os olhos, surpresa, mas não fechou o livro. "Gosto. Sempre gostei. É como se cada verso fosse uma chave que abre portas que a gente não sabia que existiam."
Victor franziu o senho, intrigado. E o que encontra nessas portas? Esperança, respondeu sem hesitar. Algo que me lembra que existe mais na vida do que contratos, dinheiro ou regras. As palavras atingiram Victor em cheio. Ele não respondeu de imediato. Apenas entrou e se aproximou, pegando um livro qualquer da estante. Suas mãos grandes seguraram o volume com firmeza, mas seus olhos não estavam na capa, e sim nela. Eu também já escrevi, disse, num tom tão baixo que parecia um segredo arrancado à força. Luna piscou surpresa. Escreveu? Você? Histórias, poemas, coisas que não importam. E por que parou? Victor fechou o livro com um estalo seco. Porque me disseram que era perda de tempo. Que ninguém leva a sério um homem que sonha. E você acreditou? Retrucou sem pensar. Ele a encarou, surpreso com a ousadia. Não é questão de acreditar, é questão de sobreviver. Luna se levantou, aproximando-se devagar, como quem não quer assustar. Victor, não é sobrevivência quando se deixa de viver. Escrever não era perda de tempo, era parte de você. E se deixou isso morrer, então matou uma parte de si mesmo. As palavras ecoaram no silêncio da biblioteca e ele desviou o olhar. Por dentro, uma lembrança latejava. Camila rindo, chamando seus textos de ridículos, rasgando uma folha diante dele. A ferida, embora antiga, ainda doía. Você fala como se fosse simples, murmurou. Não é simples, mas é possível. Houve um longo silêncio. Então Victor colocou o livro de volta na estante e se afastou. As regras continuam as mesmas. Não confunda meu passado com o nosso presente. Ele saiu, deixando-a sozinha. Mas por trás da máscara fria, Luna percebeu. Havia algo nele que começava a vacilar. Na manhã seguinte, as regras começaram a ser postas em prática. O casal saiu para o primeiro evento social após o casamento. A mansão estava em alvoroço, funcionários ajustando os detalhes, motoristas à espera, flashes imaginários que já cercavam Victor sempre que pisava em ambientes públicos. Luna vestia um elegante vestido verde esmeralda, escolhido por uma das assessoras de Victor. Olhou-se no espelho, tentando se reconhecer. A moça que devolvia o olhar parecia confiante, mas por dentro ela se perguntava se conseguiria representar a farsa que ele exigia. Quando Victor entrou no quarto, impecável em um terno preto sob medida, seu olhar percorreu-a de cima a baixo. Não disse nada de imediato, mas o leve arquejar de sua respiração entregou o impacto que ela lhe causara. Está perfeita, disse enfim, a voz mais baixa do que o usual. Luna sorriu, mas respondeu com ironia sutil. Perfeita para o papel de esposa ideal? Ele não respondeu, apenas estendeu o braço para que ela se apoiasse. No carro, o silêncio reinou. Mas quando chegaram ao salão de gala, tudo mudou. Victor era outro homem, sorridente, cortês, seguro. Ao lado dele, Luna era apresentada como a jovem esposa que encantava a todos. Ela é deslumbrante, murmurou um dos investidores, apertando a mão de Victor. Você tem sorte. Victor sorriu, mas quando voltou os olhos para Luna, algo diferente brilhou ali. Orgulho genuíno, não apenas encenação. Durante o jantar, Luna conversou com elegância, demonstrou cultura ao falar sobre literatura, surpreendendo muitos convidados. E Victor, que antes parecia distraído, não tirava os olhos dela. Você não me disse que sua esposa era tão inteligente, comentou uma das mulheres à mesa. Victor pousou a mão sobre a dela e respondeu sem pensar. Ela tem muito mais do que inteligência. Tem alma. As palavras saíram espontâneas e ele próprio se surpreendeu. Luna, por sua vez, sentiu o coração disparar. Por trás das regras, o homem que começava a enxergá-la estava revelando-se. De volta à mansão, o silêncio entre eles não era mais o mesmo. Havia uma tensão diferente, feita de coisas não ditas. Quando chegaram ao quarto, Luna tirou os sapatos e suspirou. Foi exaustivo. Você esteve impecável, respondeu Victor soltando o nó da gravata. Não quero ser impecável, Victor, quero ser eu. Ele parou, encarando-a.
Por um instante, as defesas caíram, e nos olhos cinzentos havia uma súplica muda. E se eu não souber lidar com quem você é? Luna se aproximou tocando o braço dele. Então aprenda, porque apesar das suas regras, Victor, eu não sou uma peça nesse jogo. Sou sua esposa. E queira ou não, estou aqui para ficar. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Era o silêncio de um homem diante de uma verdade que começava a desmoronar sua muralha. Naquela noite, quando se deitou ao lado dela, Victor não disse nada. Mas pela primeira vez, não se afastou. Ficou ali, imóvel, sentindo o calor do corpo de Luna ao lado. Um gesto simples, mas que valia mais do que 1000 palavras. E Luna, com um sorriso suave, percebeu. As regras começavam a se romper. O som da chuva batendo contra as grandes janelas da mansão trouxe uma atmosfera quase cinematográfica naquela manhã. Luna despertou devagar, sentindo o calor ao seu lado. Quando abriu os olhos, percebeu que Victor ainda estava na cama. Ele dormia de costas, o rosto parcialmente voltado para ela, e havia em sua expressão uma suavidade que raramente aparecia em vigília. Ela ficou ali por alguns minutos, apenas observando. Aquele homem, que todos viam como impenetrável e frio, parecia vulnerável quando sonhava. O peito subia e descia num ritmo sereno, e por um instante, Luna se permitiu acreditar que talvez houvesse esperança. Mas a lembrança das regras que ele havia imposto voltou a assombrá-la. Em público, um casal perfeito. Em privado, distantes. Exceto que cada vez mais Victor se contradizia. Decidida, ela saiu da cama, vestiu um hobby leve e desceu até a cozinha. Gostava de se perder naquele espaço amplo, onde a vida parecia mais simples. Preparou café e torradas. E quando voltou ao quarto, encontrou Victor sentado à beira da cama, já vestido em uma camisa social branca, a gravata pendurada no pescoço. "Bom dia", disse ela, estendendo a bandeja. Ele levantou os olhos, surpreso. "Você não precisava." Não precisava, mas quis. Victor aceitou a bandeja e, por um momento, parecia não saber o que fazer. Então, sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. "Obrigado." O gesto simples quebrou algo dentro dele. Poucas pessoas em sua vida haviam feito algo sem esperar nada em troca. Luna não queria contratos, não queria garantias. Apenas queria compartilhar. À medida que os dias se passaram, essa dualidade tornou-se mais evidente. Em público, Victor mantinha a pose. Em privado, deixava escapar fraquezas que jamais mostrara a ninguém. Certo dia, Luna o encontrou na biblioteca, não debruçado sobre contratos, mas sobre um caderno antigo. "Você voltou a escrever", disse, aproximando-se. Ele fechou o caderno de imediato, quase envergonhado. "Não é nada." "É você", retrucou ela. "E isso é tudo." Victor respirou fundo, a mandíbula contraída. "Faz anos que não mostro nada a ninguém. Camila..." Ela ria de cada palavra que eu escrevia. Dizia que era infantilidade. Chegou a rasgar um poema na minha frente. Luna sentiu uma pontada de dor por ele. Sentou-se ao lado, sem tocar, apenas perto o suficiente para que ele sentisse sua presença. "Victor, escrever não é infantilidade, é coragem. Quem ri daquilo que nasce da alma não entende o que é viver de verdade." Os olhos dele se ergueram, e havia neles algo quebrado, mas também um lampejo de esperança. "E se não for bom o suficiente? Então será verdadeiro, e isso basta." Victor a olhou em silêncio, e pela primeira vez não havia defesa, apenas vulnerabilidade. Naquela noite, o clima entre eles mudou. A mansão estava silenciosa, e Luna lia na poltrona enquanto Victor a observava do outro lado do quarto. Não havia regras naquele momento, apenas uma tensão que se construía a cada segundo. Ele se levantou, caminhou devagar até ela e estendeu a mão. "Vem comigo." Sem questionar, Luna aceitou. Ele a levou até a varanda, onde a chuva havia cessado e o cheiro de terra molhada pairava no ar. As luzes da cidade distante cintilavam como estrelas ao alcance da mão. "Quando era criança, eu costumava vir até aqui e imaginar que um dia poderia escapar de tudo", confessou ele.
a voz baixa. Mas acabei me prendendo ainda mais. Luna o observava fascinada. Era como se camada por camada ele estivesse revelando um homem que ninguém mais conhecia. E agora? Agora, quando estou com você, sinto que talvez eu ainda possa escapar. O coração dela disparou. Victor não precisa escapar de mim, só precisas me deixar ficar. Ele se aproximou mais, a respiração quente contra sua pele. Você não entende, Luna. Você me dá medo, porque me faz sentir coisas que jurei nunca mais sentir. Medo de quê? De amar? A palavra pairou entre eles como uma confissão proibida. Victor fechou os olhos, como se a simples ideia fosse perigosa demais. Então, quando voltou a abri-los, havia desejo e ternura misturados. Ele a segurou pela cintura e a beijou, não como da primeira vez, marcada pela descoberta e pela hesitação, mas com a intensidade de quem não queria mais lutar contra si mesmo. Luna correspondeu, entregando-se. Era como se, naquele beijo, todas as barreiras desmoronassem. O toque das mãos dele não pedia permissão, mas ao mesmo tempo não impunha domínio. Era um encontro de iguais. Quando se afastaram, ambos ofegantes, Victor apoiou a testa na dela. Se eu te deixar entrar de vez, não vou conseguir te deixar sair. E isso me assusta mais do que qualquer inimigo que já enfrentei. Luna acariciou seu rosto com delicadeza. Então, não me deixe sair. Não tem nada de errado em precisar de alguém. Ele ficou em silêncio, apenas a olhando como se tentasse gravar cada traço do rosto dela. Na manhã seguinte, porém, o homem dos negócios voltou a se impor. Reuniões, telefonemas, papéis acumulados. Luna percebeu a mudança e sentiu a pontada conhecida de frustração, mas decidiu não se encolher. Preparou o quarto que futuramente seria do bebê, ainda um sonho distante, mas que ela já imaginava. Victor a encontrou no quarto vazio, medindo o espaço com uma fita métrica. O que está fazendo? Planejando. Um dia talvez esse quarto não esteja vazio. Ele ficou em silêncio por longos segundos, os olhos fixos nela. Então murmurou: Você realmente acredita que pode haver um futuro para nós? Eu não acredito, Victor. Eu tenho certeza. A única dúvida é se você vai acreditar também. As palavras dela ecoaram fundo, e embora ele não respondesse, Luna sabia que estava vencendo pouco a pouco a guerra contra os fantasmas dele. Os dias seguintes trouxeram de volta a rotina inabalável de Victor. Reuniões intermináveis, telefonemas urgentes, contratos que exigiam sua assinatura. A mansão, que havia começado a respirar a leveza dos pequenos momentos compartilhados, voltou a ser envolta por um ar de distância. Luna percebia, a cada refeição silenciosa, que o marido se escondia novamente atrás de suas máscaras. Mas havia uma diferença. Por mais que ele tentasse se recolher ao papel de empresário frio, agora existia nela uma certeza que não podia ser silenciada. Estava grávida. A descoberta veio numa manhã qualquer, sem aviso. Luna acordou sentindo um enjoo persistente e decidiu fazer o teste escondida, sem criar expectativas. Quando as duas linhas surgiram no visor, seus olhos marejaram. Riu e chorou ao mesmo tempo, levando as mãos à boca para conter um grito. Naquele pequeno pedaço de plástico estava a prova de que algo maior que qualquer contrato havia nascido entre eles. Passou horas ensaiando como contar a Victor. Queria que fosse especial, mas também temia a reação dele. Quando ele chegou naquela noite, exausto, o terno ainda impecável, Luna esperou que largasse a pasta antes de falar. Victor, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos imediatamente em alerta. Aconteceu alguma coisa? Ela sorriu, nervosa. Sim, algo maravilhoso. Estendeu o teste, as mãos trêmulas. Victor o pegou, franziu o senho, leu e releu como se não acreditasse. Por um instante ficou imóvel. Então levantou os olhos para ela, os lábios entreabertos e murmurou: Nosso filho? Luna assentiu emocionada. Sim, nosso filho. O homem que raramente deixava transparecer emoção, vacilou. O teste escorregou de suas mãos e ele a puxou para um abraço forte, quase desesperado. Meu Deus! Sua voz saiu embargada, a respiração descompassada. Eu não sei o que dizer.
Diga apenas o que sente, pediu ela, com os olhos marejados. Victor a segurou pelo rosto, encarando-a como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Sinto que finalmente tenho algo verdadeiro. Sinto medo, mas também sinto que nunca desejei tanto ser parte de algo. As lágrimas de Luna escorreram livres. Você não está sozinho, Victor. Nunca mais. A partir daquele dia tudo mudou. Victor, que sempre colocara o trabalho em primeiro lugar, passou a reorganizar a rotina. Fez questão de acompanhar cada consulta médica, mesmo que isso significasse cancelar reuniões importantes. Sua presença constante surpreendia até os funcionários da empresa, acostumados a vê-lo sempre no comando absoluto. Numa dessas consultas, Victor apertava a mão de Luna quando o médico anunciou: "O bebê está crescendo saudável. Tudo está dentro do esperado." Ele riu, um riso leve e incrédulo. "Você ouviu isso? Saudável." Luna sorriu emocionada. Nosso milagre. No caminho de volta, Victor mal conseguia conter o entusiasmo. "Quero montar o quarto hoje mesmo, nada de esperar. Quero que cada detalhe seja perfeito." "Victor, calma. Temos meses ainda." "Não importa. Não vou deixar nada para depois. Passei a vida inteira adiando coisas importantes e quase perdi a chance de viver. Com você e nosso filho, não vou cometer o mesmo erro." Ela pousou a mão sobre a dele no volante, sentindo o coração transbordar. Era o mesmo homem, mas ao mesmo tempo não era. As camadas de frieza começavam a ruir, revelando alguém que ela sempre acreditara existir. Mas nem todos receberam a notícia com alegria. Nos círculos sociais de Victor, as línguas afiadas começaram a sussurrar. Comentários maldosos surgiram em festas e jantares, insinuações sobre a rapidez da gravidez, sobre se o filho seria mesmo dele. Durante um coquetel, uma das mulheres da alta sociedade lançou o veneno disfarçado de sorriso. Que bênção, não é? Um bebê logo tão cedo. Às vezes, a pressa fala mais alto que o amor. Luna respirou fundo, mantendo a compostura. A natureza tem seu próprio tempo. Nós apenas tivemos a sorte de sermos escolhidos cedo. Victor, que observava de longe, aproximou-se e passou o braço em volta da cintura da esposa. Olhou fixamente para a mulher que falara e disse firme: "Sim, fomos abençoados. E eu não poderia estar mais feliz." A sala silenciou por um instante, e Luna sentiu o coração disparar. Naquele gesto, Victor não apenas a defendia. Ele a reconhecia diante de todos como parte essencial de sua vida. Em casa, naquela noite, Luna acariciava a barriga já levemente saliente quando Victor se ajoelhou diante dela. Colocou a cabeça no ventre e ficou ali, em silêncio. "Você está bem?" perguntou ela, tocando seus cabelos. "Estou. Só precisava ouvir o coração do nosso filho, mesmo que ainda não consiga." Ela riu baixinho, emocionada. "Logo vai ouvir." Victor ergueu os olhos marejados. "Eu vou ser melhor do que meu pai. Não quero que meu filho cresça sem sentir orgulho, sem sentir amor." Luna o abraçou, apertando-o contra si. "Ele vai saber, Victor, vai sentir todos os dias." E naquele instante, mais do que nunca, Victor percebeu que não estava apenas prestes a ser pai. Estava aprendendo, enfim, a ser homem. Não o homem frio dos negócios, mas o homem que escolhia amar e ser amado. Mas o destino raramente permite que a felicidade floresça sem desafios. Poucas semanas depois, quando o quarto do bebê já começava a ganhar forma e o sorriso de Victor era cada vez mais frequente, uma sombra antiga voltou a rondar. Uma ligação inesperada chegou ao escritório dele. O nome na tela fez o coração de Victor congelar. Camila. A ex-esposa que ele acreditava ter deixado para trás estava de volta. E com ela viriam as tempestades que colocariam à prova tudo o que haviam construído. O telefone ainda vibrava sobre a mesa de Victor quando ele, com a respiração presa no peito, deixou que o aparelho tocasse até cair na caixa postal. O nome Camila reluzia na tela como um fantasma, lembrando-o de feridas que pensava estarem cicatrizadas, mas a sensação de que algo sombrio estava para começar não o abandonou. Naquela noite, Victor voltou para casa em silêncio. Luna percebeu de imediato o peso em seus ombros, a rigidez no maxilar,
o olhar distante. Preparava-se para contar sobre a nova pintura escolhida para o quarto do bebê, mas conteve-se. Em vez disso, perguntou com delicadeza: "O dia foi difícil?" Victor demorou a responder. Finalmente pousou a pasta sobre o aparador e encarou a esposa. Ela ligou. Luna não precisou de mais explicações. O nome não foi mencionado, mas os olhos de Victor diziam tudo. Seu coração apertou. Camila. Ele assentiu com um meio sorriso amargo. Não sei o que quer, mas sei que não pode ser coisa boa. Luna se aproximou colocando a mão sobre a dele. O que importa é que ela já não tem poder sobre você. Não mais. Victor respirou fundo. Será? Pensou. Dentro dele ainda havia a lembrança de anos em que Camila controlara seus sentimentos com manipulações e desprezo. Mas ao olhar para Luna, para o ventre onde crescia seu filho, percebeu que agora havia algo muito mais forte para proteger. Não vou deixar que nada atrapalhe o que temos, disse enfim a voz mais firme. Prometo. A promessa foi testada poucos dias depois, quando Camila apareceu em seu escritório. O segurança ligou avisando, e Victor, contra o instinto, permitiu a entrada. Ela entrou com a mesma confiança de sempre. Os cabelos loiros impecáveis, um vestido de grife que tentava esconder o desgaste dos últimos anos. Os olhos azuis, antes sedutores, agora carregavam um brilho desesperado. Victor, quanto tempo? O sorriso dela era ensaiado. Seja direta, Camila. O que você quer? Dinheiro. A palavra saiu crua, sem rodeios. Estou falida. E não me diga que não pode ajudar, você me deve. Victor riu sem humor. Eu te devo. Depois de tudo o que fez. Camila inclinou-se para a frente, os olhos faiscando. Não vou discutir o passado. Só quero o que é meu por direito. O seu direito acabou no dia em que assinou o divórcio. A tensão entre eles era palpável, mas Camila, com seu faro cruel, sabia exatamente onde atacar. Ouvi dizer que você se casou de novo, com uma garota muito mais jovem, e que ela está grávida. O veneno em sua voz era puro. Que conveniente. Victor se levantou de súbito, a raiva queimando nos olhos. Se ousar tocar no nome dela ou do meu filho, vai se arrepender. Camila, no entanto, sorriu com satisfação. Sabia que havia encontrado a ferida aberta. Veremos, Victor. Veremos. Quando voltou para casa naquela noite, Victor encontrou Luna na sala, com livros de nomes de bebês espalhados pela mesa. O sorriso dela ao vê-lo entrar dissipou parte da tensão que carregava. Estava escolhendo alguns nomes. Quer ouvir? Ele a observou por um instante, absorvendo a cena. O brilho sereno nos olhos dela, a esperança que transbordava em cada gesto. Sentou-se ao lado e pegou um dos livros. Claro que quero. E sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro do dia. Luna listou algumas opções, rindo das combinações mais estranhas. Victor, pela primeira vez em anos, riu junto. Por um breve instante, esqueceu-se de Camila. Mas à noite, deitado ao lado da esposa, o rosto dela voltou a assombrá-lo. Ele sabia. Camila não aparecia à toa. E cedo ou tarde, voltaria a atacar. A tempestade veio em forma de papel oficial. Uma carta de intimação chegou à mansão dias depois. Luna foi quem recebeu o envelope, surpresa ao ver o nome de um tribunal no remetente. Quando entregou a Victor, o coração já batia acelerado. Ele abriu, leu, e sua expressão endureceu. Ela entrou com um processo. Está alegando que foi coagida a assinar o divórcio. Quer metade de tudo. Luna levou a mão à boca, chocada. Isso é loucura. Victor jogou os papéis sobre a mesa. É mais do que loucura. É vingança. E o que vamos fazer? Ele a encarou. E naquele olhar não havia apenas preocupação. Havia medo. Vamos lutar. Mas preciso que confie em mim, Luna. E preciso acreditar que conseguiremos juntos. Ela segurou as mãos dele, firmes. Eu confio. Sempre. Naquele mesmo dia, Victor reuniu-se com seus advogados. A sala de reuniões parecia sufocante, cheia de documentos espalhados. O peso da responsabilidade recaía sobre ele,
Mas em meio à discussão jurídica, uma cena não saía de sua mente. Luna acariciando a barriga, dizendo que acreditava nele. Quando voltou para casa, encontrou-a na varanda, lendo em voz baixa para o bebê. Aproximou-se sem ser notado, ouvindo cada palavra. Era um conto de esperança, sobre duas almas que se encontravam apesar das tempestades. Victor sentiu os olhos arderem, aproximou-se e envolveu-a por trás, pousando as mãos sobre sua barriga. Prometo que ninguém vai nos separar, nem Camila, nem o mundo inteiro. Luna fechou o livro sorrindo emocionada. Eu sei. Nosso elo é mais forte do que qualquer ameaça. E naquela noite, deitados juntos, Victor percebeu que algo mudara. Já não era apenas o peso de proteger seus bens ou sua imagem. Era o peso de proteger sua família. O elo entre eles não era apenas amor. Era destino. Mas Camila não recuaria. E quando o próximo golpe viesse, atingiria diretamente a confiança que Victor mais temia perder. A de Luna. O futuro deles estava prestes a ser testado da forma mais cruel. As primeiras audiências chegaram como uma onda fria que invadiu a vida de Victor e Luna. O tribunal parecia um palco onde todos esperavam pela queda do empresário, que durante anos construíra sua imagem de poder inabalável. Victor, sentado ao lado de seus advogados, mantinha a postura rígida, mas por dentro a lembrança da ligação de Camila o corroía. Ele sabia. Aquela mulher não recuaria até arrancar-lhe mais do que bens. Queria feri-lo no ponto que finalmente o tornara vulnerável. Luna, de vestido sóbrio e postura ereta, apertava a mão dele a cada acusação lançada pela ex-esposa. Camila falava com a voz firme, teatral, apresentando-se como uma vítima forçada a abrir mão de seus direitos. Ele me coagiu a assinar, dizia, lágrimas ensaiadas descendo pelo rosto. O público murmurava, os repórteres anotavam, e a cada palavra, Victor sentia a raiva crescer. Naquele primeiro dia, ao saírem do tribunal, Luna percebeu que Victor não soltava sua mão, mas o silêncio dele no carro era ensurdecedor. Ela não vai vencer, disse ela com convicção. Victor desviou o olhar para a janela, os olhos cinzentos refletindo as luzes da cidade. Camila sempre soube como manipular. O problema é que agora ela descobriu onde me atingir. Onde? Ele voltou o olhar para o ventre dela, saliente sob o vestido. Não precisou dizer nada. A ofensiva seguinte de Camila foi ainda mais cruel. Na terceira audiência, seus advogados apresentaram um envelope pardo. Dentro, um exame de DNA feito às pressas, acompanhado de documentos que alegavam que o filho que Luna esperava não era de Victor. O juiz leu em voz alta, e o silêncio que se seguiu foi avassalador. Murmúrios ecoaram pela sala. Victor sentiu o coração despencar, as mãos geladas. Por um instante não conseguiu respirar. Camila ergueu o queixo vitoriosa. Como podem ver, Excelência, não se trata apenas de bens materiais. Estou diante de uma farsa. Ele foi enganado pela nova esposa. Victor se levantou de súbito, a voz grave reverberando. Isso é mentira. O juiz pediu ordem, mas a ferida já estava aberta. Victor olhou para Luna e naquele instante o mundo pareceu parar. Diga que não é verdade, murmurou, quase sem voz. As lágrimas escorreram pelos olhos dela. Victor, pelo amor de Deus, é claro que não é verdade. Como pode pensar? Mas o olhar dele vacilava, tomado por lembranças antigas. Camila rindo, rasgando seus poemas, cuspindo verdades distorcidas que ele acreditara. O medo de estar vivendo tudo de novo tomou conta dele. Eu quero acreditar, disse, os olhos marejados. Mas e se eu estiver sendo enganado outra vez? Luna sentiu o mundo desmoronar. Depois de tudo o que vivemos, você ainda duvida de mim? O silêncio dele foi mais doloroso do que qualquer acusação. Naquela noite a mansão estava mergulhada em escuridão. Victor trancou-se no escritório, uma garrafa de uísque pela metade, as mãos trêmulas sobre papéis que já não conseguia ler. O rosto de Luna chorando o perseguia como um fantasma. Luna, por sua vez, estava no quarto, abraçada a si mesma, as lágrimas molhando o travesseiro.
Sentia o bebê se mover como se tentasse consolá-la. Mas a dor de ser desacreditada pelo homem que amava era profunda demais. Quando não aguentou mais, levantou-se e foi até o escritório. Abriu a porta sem bater. Victor ergueu os olhos vermelhos, o rosto cansado. Você acha que eu sou como ela? Disse Luna, firme apesar das lágrimas. Eu não sei mais em quem acreditar. Ela avançou pousando a mão sobre o peito dele. Então acredite nisso. A palma dela sentia as batidas fortes, aceleradas. Esse coração sempre me disse a verdade. Se não consegue confiar em mim, confie nele. Victor fechou os olhos, a mão segurando a dela contra o peito. Uma lágrima solitária escorreu. Se eu perder você, eu não sobrevivo. Então lute por nós, Victor. Não contra mim, contra ela. As semanas seguintes foram de espera angustiante. A justiça determinou uma nova perícia, supervisionada, para confirmar a paternidade. Enquanto isso, os rumores corroíam sua reputação. Jornais insinuavam traição, colunistas sociais espalhavam fofocas. Mas Luna se mantinha firme. Ia às consultas médicas, acompanhada de Victor, que, embora ainda lutasse com suas sombras, não a deixava sozinha. Era um gesto silencioso, uma tentativa de reconciliação. Finalmente, o dia do resultado chegou. O juiz abriu o laudo e declarou: o exame comprova com 99,9% de certeza que o Sr. Victor é o pai biológico da criança. O suspiro coletivo encheu a sala. Victor fechou os olhos, lágrimas rolando livremente. Luna chorava, aliviada. Camila, em choque, tentou contestar, mas a fraude foi desmascarada diante de todos. A sentença foi clara. Além de perder a causa, ela teria de responder por falsificação e pagar indenização por danos morais. Ao saírem do tribunal, Victor puxou Luna para um abraço desesperado. Me perdoa, murmurou contra o cabelo dela. Eu deixei os fantasmas me cegarem. Ela chorava, mas havia ternura em sua voz. Não importa mais. O que importa é que vencemos, juntos. Ele a encarou, emocionado. Você é minha verdade, Luna. Você e nosso filho, sempre. Mas enquanto eles celebravam a vitória, uma certeza crescia em Victor. Camila havia perdido a batalha, mas não descansaria até tentar destruir o que eles tinham. E ele estava disposto a tudo para proteger a mulher e o filho que eram, agora, o centro da sua vida. A vitória no tribunal trouxe alívio, mas também deixou marcas invisíveis. Victor e Luna retornaram para casa como vencedores de uma guerra, mas ambos sabiam que as batalhas emocionais ainda estavam em curso. O empresário sentia-se livre, mas ao mesmo tempo esmagado pela culpa. O eco da sua dúvida contra Luna ainda martelava dentro dele, e o olhar ferido da esposa permanecia como uma ferida aberta. Na primeira noite após o julgamento, Victor encontrou Luna no quarto do bebê, acariciando a barriga já saliente. O berço estava montado, pintado em tons suaves, e a luz dourada do abajur banhava a cena em ternura. Por alguns segundos, ele ficou parado na porta, observando em silêncio. Ela parecia um anjo, e ao mesmo tempo, uma fortaleza. Você deveria estar descansando, disse suavemente. Ela levantou os olhos cansados, mas serenos. E você deveria parar de se culpar. Victor entrou, ajoelhou-se diante dela e pousou a cabeça em seu colo. Não sei se consigo. Quando duvidei de você, foi como se eu tivesse traído o que mais amo. Os dedos dela se entrelaçaram nos cabelos dele. Você foi humano, Victor, e humanos erram. O que importa é o que fazemos depois. Ele levantou os olhos marejados. Então me diga o que fazer. Ame nosso filho, ame a nós, e nunca mais deixe que o medo fale mais alto do que o coração. A promessa parecia fácil dentro do quarto iluminado suavemente, mas o mundo lá fora não perdoava. Mesmo após a revelação da fraude, jornais e colunas sociais continuavam a explorar o escândalo. Manchetes insinuavam que Luna era interesseira, que o casamento fora uma jogada calculada. Victor reagia com fúria. Reuniu sua equipe de comunicação,
Ameaçou processar veículos de imprensa, mas Luna o deteve. Não precisamos provar nada para estranhos. Nosso filho é a prova viva de quem somos. Ele a olhou longamente e, pela primeira vez, percebeu a força imensa da mulher ao seu lado. Luna não era mais apenas a jovem que ele conhecera no altar. Era a mãe de seu filho, sua parceira, a mulher que desafiava o mundo sem abaixar os olhos. Mas Camila não aceitara a derrota. Em uma noite chuvosa, quando o relógio marcava quase meia-noite, Victor recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Uma foto de Luna entrando em uma cafeteria, acompanhada por um homem desconhecido. A legenda dizia: "Enquanto você trabalha, ela encontra consolo em outros braços." Victor sentiu o coração disparar, a respiração prender. A dúvida voltou como uma faca cravada no peito. Correu para o endereço da foto e, ao chegar, encontrou Luna sentada com um homem mais velho, de cabelos grisalhos e óculos, conversando de forma tranquila. Observou da porta por alguns minutos. Não havia nada de íntimo, apenas uma conversa séria. Mas o veneno da mensagem já havia feito efeito. Quando Luna chegou em casa, encontrou Victor à sua espera, a expressão dura. Quem era ele? Ela piscou, surpresa. Quem? O homem da cafeteria. A voz dele era baixa, mas carregada de tensão. Ah, era o Dr. Henrique, especialista em literatura. Ele me convidou para participar de um projeto de restauração de livros raros. Eu ia te contar. Victor fechou os olhos, sentindo o peso da vergonha. Mais uma vez, deixara o medo falar. Luna, me perdoa. Ela cruzou os braços, magoada. Quantas vezes vou ter que provar que não sou Camila? O silêncio entre eles foi sufocante, mas, em vez de se afastar, Victor se aproximou, segurou as mãos dela e pousou-as sobre o peito. Nenhuma vez mais. Essa foi a última. Eu juro. As lágrimas de Luna finalmente caíram, mas dessa vez de alívio. Então prove, Victor. Prove que confia em mim. Ele a puxou para um abraço longo, apertado, como se tentasse fundir suas almas em uma só. Dias depois, a polícia informou que Camila estava sendo formalmente investigada por falsificação. A notícia trouxe algum alívio, mas Victor sabia que o estrago já havia sido feito. No entanto, havia algo mais forte que resistira: o elo com Luna. Quando o bebê nasceu semanas depois, em uma madrugada silenciosa, Victor chorou como nunca havia chorado na vida. Segurou o pequeno Miguel nos braços, os olhos brilhando de emoção, e disse: "Você é a prova de que o amor vence até as maiores tempestades." Luna, exausta, sorriu com lágrimas nos olhos. Nosso elo inquebrável. Nos meses seguintes, a vida do casal tomou novos contornos. Victor se descobriu pai em cada gesto pequeno: trocar fraldas, embalar Miguel nos braços, cantarolar músicas que inventava na hora. Luna observava, comovida, cada transformação dele. Numa tarde ensolarada, enquanto Miguel dormia no berço, Victor segurou a mão de Luna e disse: "Eu quase perdi tudo por causa do medo, mas você me mostrou que o verdadeiro poder não está em contratos, nem em fortunas. Está em amar sem reservas." Ela o beijou suavemente. "E é isso que vai nos manter de pé, Victor. O amor. Sempre." Mas no fundo, ambos sabiam que as cicatrizes permaneceriam. O que haviam enfrentado não seria esquecido. Porém, ao olharem para Miguel rindo no berço, compreenderam que nenhum passado, nenhuma tempestade, nenhum fantasma teria força suficiente para quebrar o elo que os unia. Porque, apesar de todas as provas, uma verdade permanecia: eles eram, um do outro, para sempre. A primavera chegou como um presente para a família. O jardim da mansão florescia em cores vibrantes, e o perfume das rosas parecia se misturar ao som das risadas que ecoavam dentro da casa. Miguel, agora com poucos meses de vida, era o centro de todas as atenções. Seus olhos brilhavam como pequenas lanternas, e cada sorriso era capaz de desmontar até mesmo as últimas sombras que Victor carregava. Naquela manhã, Victor caminhava pelo corredor, o filho nos braços, embalando-o com uma calma que jamais imaginara possuir. O empresário, acostumado a segurar relatórios e contratos, descobrira que nada era mais valioso do que aquele pequeno corpo repousando contra seu peito.
Luna observava da porta do quarto, o coração transbordando. Era impossível não se emocionar ao ver o homem, que um dia fora chamado de frio e impenetrável, cantarolar baixinho uma canção improvisada para o bebê. "Você está se saindo bem, sabia?" disse ela, aproximando-se. Victor levantou os olhos e sorriu. "Nunca pensei que fosse conseguir, mas parece que Miguel nasceu para me ensinar que sempre há tempo para recomeçar." Ela tocou o braço dele com ternura. "E eu nasci para te mostrar que recomeços são ainda mais fortes quando feitos a dois." Ele a puxou para perto e juntos ficaram ali, contemplando o filho. Era como se todo o mundo se resumisse àquele momento, uma família inteira e real. Com o tempo, Victor aprendeu a dividir seus dias de uma maneira inédita. Ainda dirigia a empresa, ainda era o homem de negócios respeitado, mas sua prioridade mudara. Passou a cancelar reuniões noturnas para estar em casa, a adiar viagens quando percebia que perderia momentos importantes do filho. Os sócios estranharam, mas logo compreenderam que o novo Victor tinha algo que nenhum balanço financeiro podia medir: plenitude. Em uma noite chuvosa, Luna o encontrou no escritório, não diante de contratos, mas de um caderno. Ele escrevia, concentrado, como se redescobrisse uma parte de si. "Está escrevendo de novo?" perguntou sorrindo. Ele ergueu os olhos, pouco envergonhado, mas não fechou o caderno desta vez. "Sim, sobre nós, sobre o que vivi." Pausou, encarando-a com intensidade. "Sobre o que você fez comigo." Luna aproximou-se, emocionada. "Posso ler?" Victor hesitou por um segundo, depois entregou o caderno. A letra firme narrava memórias, dores e, sobretudo, o renascimento que ele vivera ao lado dela. Entre os versos, um saltava aos olhos. "No silêncio do contrato, encontrei o som da vida. No olhar dela, descobri o lar." As lágrimas de Luna caíram silenciosas. "É lindo. É você. É nós." Ele segurou seu rosto e murmurou: "Você me devolveu a coragem de ser inteiro." Camila, por sua vez, desaparecera do cenário após a derrota no tribunal e a investigação que a envolveu. As notícias ainda falavam dela, mas agora como exemplo de decadência. Victor não se alegrava com isso. Apenas sentia que, finalmente, a sombra do passado havia sido dissipada. A vida seguiu, e com ela vieram novas conquistas. O batizado de Miguel reuniu familiares e poucos amigos próximos. Victor fez questão de segurar o filho nos braços diante do altar, e quando o padre perguntou o que desejava para a criança, sua voz ecoou firme: "Desejo que meu filho cresça sabendo que o amor é mais forte que o medo." Luna apertou sua mão, os olhos marejados, e naquele instante, todos perceberam que aquela não era apenas a promessa de um pai, mas a confissão de um homem que finalmente havia se libertado. Meses mais tarde, a mansão voltou a ser palco de uma celebração. Familiares e amigos reuniram-se nos jardins para comemorar o primeiro aniversário de Miguel. Balões coloridos, mesas fartas e o riso das crianças enchiam o ar. Victor observava de longe, com um copo de suco na mão. O coração dele, que antes parecia de pedra, agora se derretia ao ver Luna correndo atrás de Miguel, que engatinhava animado pelo gramado. Ela ria, o cabelo ao vento, e o sol iluminava sua pele como se fosse feita de luz. Ele se aproximou devagar, pegou-a pela cintura e a girou no ar, fazendo-a rir ainda mais. "Você me deu tudo o que eu nunca soube que precisava." Ela o encarou com ternura. "E você me deu o que eu sempre sonhei, um lar." Victor beijou-a ali mesmo, diante de todos, sem se importar com olhares curiosos. O homem que um dia temera mostrar fraqueza, agora sabia que sua maior força estava em amar sem reservas. Naquela noite, quando a festa terminou e o silêncio voltou, o casal se sentou na varanda. Miguel dormia tranquilo e a lua iluminava o céu limpo. Victor tomou a mão de Luna e a beijou com reverência. "Lembra da nossa primeira noite?" perguntou com um sorriso. Ela riu envergonhada. "Como poderia esquecer? Você me olhou nos olhos e perguntou: 'Posso continuar?'" completou ele, a voz embargada. E naquele instante eu não sabia,
mas já não havia volta. Minha vida inteira mudou com a sua resposta. Luna encostou a cabeça no ombro dele, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Eu disse sim, e direi sempre. Victor a envolveu em um abraço, fechando os olhos como quem sela um destino. Então que continuemos para sempre. Naquele instante, compreenderam que não era mais sobre contratos, nem sobre convenções sociais. Não era sobre medos ou fantasmas. Era sobre duas almas que se encontraram, desafiaram as tempestades e escolheram se amar dia após dia. A vitória não estava nos tribunais nem nos negócios. Estava ali, no coração da família que construíram juntos. E assim, sob a lua testemunha, Victor e Luna souberam. O amor havia vencido. O amor sempre venceria. O tempo, com sua pressa silenciosa, passou como um rio que nunca deixa de correr. A mansão, antes fria e vazia, agora pulsava vida em cada canto. O som dos passos infantis ecoava pelos corredores, misturado às gargalhadas que só a inocência sabia produzir. Miguel já corria com as próprias pernas, um furacão de energia que preenchia todos os dias com descobertas. E poucos anos depois, Maia, a caçula, chegou para completar o retrato da família. Victor, que outrora acreditara que sentimentos eram fraqueza, encontrava-se agora deitado no tapete da sala, cercado pelos filhos. Miguel subia em suas costas como se fosse um cavalo de batalha, enquanto Maia ria com o barulho de cada bufada que o pai soltava. Luna assistia à cena da poltrona, um sorriso suave nos lábios e os olhos marejados de gratidão. "Cuidado, vocês vão derrotar o papai", disse ela rindo. Victor se jogou de propósito no chão, fingindo rendição. "Ah, não! 2 contra 1 é covardia!" As crianças riram ainda mais alto e Luna, ao ver aquele homem que um dia fora a personificação da frieza agora deitado no chão, vencido pelo amor dos filhos, sentiu novamente a força da transformação que viveram juntos. Os anos passaram com conquistas simples e profundas. Victor continuava empresário, mas aprendera a equilibrar o império que construíra com os pequenos impérios dentro de casa, o da mesa de jantar compartilhada, o das histórias inventadas na hora de dormir, o dos desenhos infantis colados na porta do escritório. Luna, por sua vez, seguiu sua paixão pela restauração de livros raros, criou um ateliê dentro da própria mansão, onde trabalhava cercada de páginas antigas que ganhavam nova vida sob suas mãos. Victor, orgulhoso, fez questão de financiar projetos culturais que ela liderava, mas sem jamais interferir em sua autonomia. "É o seu reino", dizia, beijando-lhe a testa, "e eu sou apenas um visitante privilegiado." A família tornou-se conhecida não pelas fofocas de outrora, mas pela união visível em cada aparição pública. Nas festas de gala, Victor não se limitava a segurar a mão de Luna por conveniência. Agora, seus olhos buscavam os dela a todo instante, como se ainda não acreditasse que a tinha ao lado. "Ainda se lembra do que dizia sobre regras?" Ela sussurrou certa vez durante um jantar beneficente, enquanto ele a conduzia pelo salão. Victor sorriu com ironia e carinho. "Regras foram feitas para serem quebradas, e você quebrou todas as minhas." "Não fui eu, Victor. Foi o amor." O verdadeiro marco, porém, aconteceu em uma tarde tranquila de domingo. Miguel, já com 6 anos, sentou-se no colo do pai com um livro nas mãos. Era um dos cadernos antigos de Victor, repleto de poemas. "Lê para mim, papai", pediu, os olhos ansiosos. Victor congelou por um segundo, lembrando-se da dor que sentira no passado ao ver seus escritos desprezados. Mas então olhou para Luna, que assentiu com um sorriso encorajador. Abriu o caderno e começou a ler em voz alta. Cada verso saiu carregado de emoção, e ao terminar, Miguel bateu palmas rindo. "Mais, papai, mais!" Maia, sentada ao lado de Luna, juntou-se ao coro. "Mais, papai!" Victor riu, os olhos marejados. Pela primeira vez, sua escrita não era motivo de vergonha, mas de orgulho. E naquele instante, compreendeu que não apenas recuperara sua voz, havia encontrado ouvintes que a valorizariam para sempre. "Querem que eu continue?" perguntou, a voz embargada. E os filhos gritaram em uníssono: "Sim!" Luna,
Com lágrimas correndo silenciosas pelo rosto, percebeu a simbologia daquele momento. A mesma pergunta que ele lhe fizera na noite de núpcias: posso continuar? Agora ecoava em um lar pleno, cercado de amor. Anos mais tarde, quando Miguel já era adolescente e Maia uma menina cheia de sonhos, Victor e Luna organizaram uma festa no jardim para comemorar 15 anos de casamento. Amigos, familiares e parceiros de vida se reuniram sob as luzes penduradas nas árvores, que iluminavam a cena como vagalumes encantados. No auge da celebração, Victor pediu silêncio. Subiu em um pequeno palco improvisado, segurando um microfone. Os olhos dele estavam fixos em Luna, que mesmo após tantos anos, ainda fazia seu coração disparar como no primeiro dia. Eu não sou um homem de discursos fáceis, começou, a voz firme. Passei parte da minha vida acreditando que sentimentos eram fraqueza, que contratos eram mais seguros do que promessas, que regras eram mais importantes do que sonhos. Fez uma pausa, respirando fundo. Mas então veio ela, uma jovem que deveria ser apenas parte de um acordo, e que me ensinou o que significa viver de verdade. Com ela aprendi que o amor não é uma cláusula, é um destino. Luna chorava em silêncio, as mãos trêmulas. Victor sorriu, continuando. Hoje, diante de todos vocês, eu quero repetir a pergunta que mudou minha vida. Olhou diretamente para ela, e a multidão parecia desaparecer. Posso continuar? Ela levantou-se, caminhou até ele e, com a voz embargada, respondeu: sempre. Os convidados aplaudiram emocionados. E ao beijá-la ali, Victor selou mais uma vez a certeza de que sua história não era uma farsa social, mas um conto de fadas da vida real, construído dia após dia. Naquela noite, após a festa, o casal voltou para a varanda da mansão, onde tudo havia começado. Sentaram-se lado a lado, observando o céu estrelado. Consegue acreditar em tudo o que vivemos? Perguntou Luna, encostando a cabeça no ombro dele. Victor acariciou a mão dela. Acredito, porque cada batalha, cada lágrima, cada medo nos trouxe até aqui. E eu não trocaria nada disso, porque foi assim que descobri que o amor é a única herança verdadeira que podemos deixar. Do quarto das crianças, ouviu-se o riso de Miguel e Maia antes de finalmente adormecerem. O som invadiu a varanda como música. Victor fechou os olhos, respirando fundo, e sussurrou: que continuemos para sempre. E assim, sob o mesmo céu que outrora testemunhara suas dúvidas, agora brilhava a certeza. A vitória do amor era completa, eterna, inquebrável. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.